já roubam pra caramba. Pois não, Isabelle Moraes. Oi, Datena, grande abraço para você, um ótimo dia para todo mundo que está aí no Brasil, para os colegas de programa e caminhada, né? Quase 40 dias dessa Copa espetacular, assim, para nossa cobertura. Obrigada pelas palavras, fiquei muito feliz de estar com todos, né, na cobertura Rádio Bandeirantes, que é tão tradicional. E se já tinha já tinha esse entendimento como uma ouvinte no Brasil, desde quando eu morava em Minas, mas trabalhando, é impressionante o carinho que os torcedores nos estádios têm quando veem, né, a espuma do nosso microfone, mas aqui no Catar também, Datena, muitos, principalmente nos Jogos do Brasil, né? Muitos torcedores, quando viam o microfone da Bandeirantes, já viam, a Bandeirantes, fala com a Bandeirantes, e pelo carinho mesmo, né, e reconhecerem a tradição que a RB tem por onde passa quando o assunto é Copa do Mundo. E sobre o balanço, né, da Copa que vocês falavam, você falou até sobre a preocupação do Catar, que o petróleo pode acabar, né, e essa realmente é uma preocupação do Catar hoje. Inclusive, Datena, a Copa do Mundo, ela impulsionou um processo de desenvolvimento do Catar. Eles têm não só o Catar, como outros países da região, Bahrein, Arábia Saudita, eles têm um plano de desenvolvimento até 2030, para que chegar em 2030, porque eles possam chegar no ano de 2030 com várias condições de movimentar a economia e que não dependam só ou não dependam tanto do petróleo, né, como eles têm. A pérola era a base da economia nos povos antigos, até que se descobriu o petróleo, especialmente do século passado para cá. Essa é a base da economia catari, mas eles têm esse processo de desenvolvimento, acho que há mais ou menos uns 10, 15 anos, há uns 15 anos mais ou menos que eles têm, pensando em 2030, eles têm metas, planos para alcançarem em 2030. E, obviamente, a passagem da Copa do Mundo aqui pelo Oriente Médio, pelo Catar, isso acabou alavancando esse processo de desenvolvimento. A gente fala, por exemplo, do metrô, né? O metrô, ele dá uma acessibilidade incrível para os estádios, deu uma acessibilidade incrível para os estádios, os 8 estádios da Copa. A gente ia para cidades, né, na região metropolitana de Doha com muita facilidade, então ia de Lusail para Al-Wakra, para Al-Khor, para a própria cidade de Doha, que é a capital, e o metrô foi construído em 2019. Muito pela Copa do Mundo, mas já fica como um legado para a população catari, porque ele dá acesso a vários pontos. Mas foi uma Copa de união mesmo, assim, foi uma Copa que a gente pôde ter uma proximidade muito grande dos estádios, então eu teve um dia que eu consegui ir em 3 estádios num só dia. Isso, por exemplo, para a Copa de 2026 vai ser muito difícil, né, impensável, com 16 sedes espalhadas por 3 países na América do Norte e Central. Então agora a expectativa é de pensar a Copa de 2026 com alguns dos legados de 2022. A FIFA, por exemplo, toda Copa o presidente fala, a melhor Copa de todos os tempos. Ele sempre vai fazer uma média com o país organizador. Mas essa Copa do Mundo, ela realmente foi a melhor de todos os tempos para a FIFA. Só nesse ciclo, né, agora para o Qatar 2022, a FIFA arrecadou cerca de 40 bilhões de reais. Foram recordes totais de arrecadação com patrocínios, direitos de transmissão, entradas para os jogos, alguns pacotes que eles têm de hospitalidade, né, como a FIFA chama alguns dos seus camarotes. Tinha camarote VIP e tinha o camarote VVIP da Atena. VVIP, porque para eles o VIP tá pouco, entendeu? Tinha o camarote VVIP, que era onde estavam grandes nominalidades. Então, para a FIFA, de fato, foi a maior Copa de todos os tempos, com uma arrecadação recorde nesse ciclo para a Copa do Mundo de 2022. E por aqui, nesses últimos 40 dias, mais de 3 milhões de pessoas acessaram os estádios, mais de 3 milhões de entradas comercializadas, com uma média de mais ou menos 56 mil torcedores por partida. Aí, Capriotti, você foi desmontado também, Capriotti? Não, tô aqui, Zé. Tô ouvindo atentamente aí as informações da Isabelle. Achei que tinham desmontado você também. Não, tinham botado você no Sedex. Vocês vão voltar porque no Sedex 10? A gente volta daqui a pouquinho. Já nós estamos saindo daqui do apartamento. Cara, você viu quanto a FIFA ganhou? Você viu quanto a FIFA ganhou? Deu para analisar quanto a FIFA ganhou com a Copa do Mundo? 40 bilhões no meio de uma crise global onde tem gente morrendo de fome pra caramba. A FIFA ganhou 40 bilhões. 40 bilhões. Por isso que aquele presidente lá da FIFA, que parece um joelho, na realidade está vibrando, dizendo que é a melhor Copa do Mundo. Cobilhou a Copa do Mundo, 40 bi, Argentina campeã. Foi a pior Copa do Mundo que eu vi na minha vida. Sacanagem. 40 bi. 40 bi. Pega isso, transforma em alimento e joga no mundo morrendo de fome. Aliás, ontem eu assisti uma entrevista, cara. Ninguém é o que é impunemente, né?
O David Letterman, eu aconselho a você que tem televisão, que tem Netflix, aconselho a você que assista o documentário do David Letterman na Ucrânia. Ele entrevistou o presidente, o Zelensky, no metrô a 100 metros de profundidade, com sirene tocando, metrô funcionando, fez o talk show dele lá. Aliás, o David Letterman ficou melhor do que depois que aposentou. Ficou bem melhor depois que aposentou. Já era um monstro. Mas vale a pena você ver o sofrimento do povo ucraniano e russo também, né? Porque a Rússia não queria, o povo russo não quer entrar em guerra. Ninguém quer entrar. Fica esse Putin querendo atacar os outros aí e tal. E eu não conhecia o presidente Zelensky, vi uma entrevista muito bacana, o lado humano do cara, realmente ele merece todos os prêmios que está ganhando e tomara que essa guerra, como todas as outras, imbecil, que essa guerra acabe.